Bom dia, meu querido. Bom Tudo dia, bem? meu amor. Tô bem, e você? Você ama fungo também, que nem eu? Eu amo. Ah, então Ainda você mais vai, quando né? é feito pela Dea. É, não dá pra não ir, né? Não dá mesmo. Estamos aqui ansiosos já. Que prato lindo, né? Maravilhoso. É recheado do quê? É queijo, Deia? Muito bom, muito Queijo obrigado. com palmito. Maravilhoso. Não deixa barato, não. Meu amor, Vamos sentar? conta. Eu sei que você tá sabendo de tudo. Sim, E agora eu quero saber também. Antes da gente começar a fofocar, vamos dar parabéns para essa galera que tá fazendo Vamos! aniversário hoje. A lista tá super curta, mas vamos dar o registro aí. Quem? Hoje é aniversário da Vera Fischer. Um beijo para você, Ah, Vera. parabéns, Felicidades. maravilhosa. Felicidades. E também é aniversário do Hugo Gloss. Divertidíssimo, Hugo Gloss. Um beijo enorme para ti. Bom, vamos começar falando aqui sobre a triste notícia da morte de ontem do Charles Guttenberg, que é o Rapadura, gente. Vocês lembram do Rapadura, lá da Praça é Nossa? Tá aí a fotinho dele. Ele que trabalhou bastante tempo lá na emissora e ele acabou sendo desligado em 2017, exatamente naquele período em que a Praça é Nossa demitiu uma galera. Moacir Franco também foi demitido nesse período, tudo por conta da crise econômica que acabou afetando lá também o caixa da praça. Bom, o Rapadura, gente, é tão ruim, desculpa, não é ruim, mas é tão diferente chamá-lo de Charles, né, de Charles, que a gente passou anos durante, sei lá, a gente passou muitos anos chamando ele de Rapadura. Eu vou chamá-lo de Rapadura aqui, que eu tenho certeza que ele não vai se ofender, nem a família, né? Bom, o Rapadura, gente, ele estava internado já havia um tempo no hospital e ele estava lutando aí contra um problema na região do intestino, né? Então, o que aconteceu? Ele estava internado na UTI, passou por uma cirurgia, por uma operação no aparelho digestivo, só que ele teve falência múltipla dos órgãos, ele não sobreviveu a essa cirurgia. Ontem, na parte da tarde, antes da morte dele ser anunciada, né, decretada, o perfil do humorista, né, que, enfim, era algum parente dele que estava fazendo a atualização, havia publicado que o estado de saúde dele era muito grave e ele continuava na UTI. Uma pena, né? Infelizmente ele partiu. E obviamente que a galera lá do SBT lamentou demais a morte dele, né? O Celso Portiolli, inclusive, prestou uma homenagem a ele nas redes sociais, falando o seguinte, ó: meu amigo Rapadura, tantas risadas, tantas brincadeiras, um homem de coração, uma eterna criança. Vou sentir muito a sua falta, que Deus abençoe o coração dos familiares. O Bananinha, né, que era o colega dele lá na época do SBT, ele falou o seguinte: é com muita tristeza que comunico o falecimento de um parceiro de trabalho. Por muitos anos trabalhamos lado a lado. O filho dele também se manifestou nas redes sociais, disse o seguinte, ó: meu pai hoje teve uma piora, mas ele está bem amparado pela medicina, vamos orar. É o que peço para vocês, só isso, só oração para dar forças para o meu pai. Isso, na verdade, foi publicado antes da confirmação do falecimento, né, do Rapadura. Então ele teve aí essa falência múltipla dos órgãos em decorrência dessa cirurgia no aparelho digestivo. E ele estava internado desde a última quarta-feira, quarta-feira dia 20. Semana passada. Nossa, tá muito difícil para muitas pessoas, né? Imagina o Celso Portiolli que tá ainda chorando a morte do Gugu, pelo Gugu, né? E aí, de repente, mais um amigo, né? Que difícil que tá esse Uma pena. E já que a gente citou aqui o nome do Gugu, notícia importante para vocês aí que são fãs do apresentador, eu acho que o Brasil inteiro é muito fã, mas em especial para o pessoal daqui de São Paulo, né? Que, enfim, vai ter oportunidade ou é mais fácil para visitar o velório. Ontem à noite, quase já de madrugada, a assessoria de imprensa do apresentador passou os detalhes pra gente a respeito do velório. Então, para vocês saberem, gente, o corpo do Gugu já foi liberado lá do que é o equivalente ao IML nos Estados Unidos e está, nesse momento, numa funerária. Ele vai permanecer numa funerária lá de Orlando até por volta das 19 horas de hoje, que é o horário em que ele embarca, 19 horas e pouquinho é o horário do voo dele, né? É o horário que o voo sairá de lá, de Orlando, e chegará aqui em São Paulo. Na verdade, ele vai chegar no aeroporto de Viracopos, que é aqui em Campinas. Então, vai chegar lá por volta das 6 horas da manhã. Nesse momento, gente, nesse voo, virá toda a família do Gugu e o corpo também, né? De lá, a família vai seguir em cortejo. É um cortejo assim que, inclusive, a assessoria de imprensa pede para os fãs respeitarem, para os fotógrafos respeitarem, não acompanharem, porque será feito por carros insufilmados, devidamente protegido, e é um momento super delicado para a família. E o corpo vai chegar na Assembleia Legislativa daqui de São Paulo, que é onde será realizado o velório. Então, amanhã, a partir do meio-dia, será realizado o velório do corpo do Gugu.
E o enterro já está marcado para sexta-feira, na parte da manhã, lá no cemitério do Getsemane, que é onde está o jazigo da família dele. Então, assim, se você é muito fã do Gugu, se você, enfim, teve a sua vida marcada por ele, quer ir lá dar o seu adeus, se prepare, porque amanhã, a partir do meio-dia, a Alesp estará aberta para receber as visitas. A única coisa que a gente fala aqui, né, é sempre um apelo que a gente faz quando morre alguém muito querido, alguém muito famoso, é que tenha bom senso, sabe, gente? Porque assim, a gente sabe que vai ter um monte de artista, um monte de famoso lá se despedindo do Gugu, um monte. Que vocês não sejam sem noção e não fiquem tirando selfie com essas pessoas, porque a galera tá ali por outro propósito. Exatamente. Eu sei que é muito difícil encontrar as pessoas que vocês admiram, as pessoas que vocês gostam, mas por favor, e se você tem algum amigo desses que é bem sem noção, tá indo lá só pra fazer foto com o famoso, dá estoque pra ele. Já fala pra ele não ir, não. Tá? Porque, enfim, é um momento muito delicado, tá? Que nunca é tarde para aprender, Exato. né? E não fique fotografando a família no momento do sofrimento. Ninguém quer ser fotografado numa hora dessa, né? Definitivamente não. Para ter sua recordação do momento, não faça isso, né? Definitivamente não. Ainda a respeito dessa história do velório do Gugu, ontem mesmo a assessoria de imprensa dele estava super em pânico, porque tinha um falso produtor aí, ligando para um monte de gente, atrás de um monte de famosos, tentando dar um golpezinho, você tá sabe? Brincando? Exatamente. Que tipo de golpe? Exatamente. Bom, a assessoria de imprensa disse o seguinte, ó, uma pessoa está ligando para vários artistas e dizendo que está organizando o velório do Gugu. Ela diz que a mãe do Gugu gostaria de falar com esses artistas. Peço a todos a gentileza de informar que não existe ninguém organizando o velório e convidando artistas para falar com a família. Ela não tem sequer condições de falar com ninguém, disse aí a Esther Rocha, que é assessora do Gugu, né? E ela se refere a Maria do Céu, que é a mãe do Gugu, que ela tá tão inconsolável, que ela não tem condições de conversar com as pessoas. Então, que triste, né? Ter gente que ainda é oportunista, se aproveita desse momento de dor da família, esse momento de comoção nacional, para dar um golpe nos outros, sabe? Contar mentira. Tem que ser doente mental, né, para fazer uma coisa dessa. Porque eu já acho alguma coisa nessa linha. Eu já acho que não é mais mau caratismo, não entra na onda do mau caratismo. Não, tem que ter uma doença no meio, não é possível. É uma doença, gente, só pode. Porque, sério, para não ter um traço de humanidade, para a pessoa parar e refletir que existe um monte de gente sofrendo por conta dessa situação, a pessoa ainda querer tirar proveito, olha, é de uma palhaçada. Tem que ser alguma coisa física, alguma desordem, alguma coisa. Espírito de porco, porque olha, tadinho do porco, inclusive, né? Mas enfim, tem que ser um espírito muito ruim pra fazer uma coisa dessas. Que sacanagem, gente. Bom, enfim, reforço aqui, a partir então amanhã do meio-dia, lá na Alesp, vai estar aberto o velório para todo mundo que queira visitar o Gugu, ver de longe, dar um tchauzinho ali, enfim, fazer uma oração, estará aberto, tá bom? Okay. Ainda falando sobre um pouco do entorno aí do SBT, né? Porque eu ainda hoje, quando eu falo de Gugu Liberato, eu penso muito no SBT, não tem né? Como não tem pensar. como, cara. E ainda por cima a gente falou agora também do Rapadura, que trabalhou lá por anos. Sim. Vamos falar de uma situação delicada que está rolando por lá? Léo Dias, de fato, saiu do Fofocalizando. Saiu mesmo? Saiu do Fofocalizando. Real oficial? É real oficial. Bom, ontem eu até falei com o Léo a respeito disso, já vou comentar com vocês, mas a notícia que a gente tem para dar é o seguinte, a saída do Léo Dias lá do Fofocalizando causou um problema na produção. Por quê? Já existiam 2 programas especiais de fim de ano gravados com o Léo Dias. Então foram um programa, eu acho que foi o especial de Natal e o especial de Ano Novo, do qual ele participou. E eles gravaram logo no comecinho desse mês, num sábado. E tiveram que ir todos os apresentadores lá pro SBT para gravar e tudo mais. Passaram lá uma tarde inteira, ele veio do Rio e etc. Só que agora o diretor, o Márcio Esquilo, já avisou todos os apresentadores que eles vão ter que voltar pro SBT nesse fim de semana para gravar esses especiais por conta da saída do Léo Dias. Bom, o SBT até ontem ainda afirmava com todas as letras que o Léo Dias seguia contratado da emissora. De fato, ele ainda está contratado do SBT. Porém, ontem o Léo comentou comigo que ele já falou com o Fernando Peleja, que é o diretor artístico lá do SBT, e ele já deixou claro que ele não volta mais. Se teve algum momento aí em que o Léo ficou em dúvida, né, titubeou, teve uma entrevista que ele deu lá pro pessoal do UOL, eu acho que foi anteontem ainda, que ele comentou assim, se eles revisarem aí o meu contrato, me oferecerem melhores condições, eu posso rever essa minha decisão. Mas ontem ele já foi bastante taxativo, ele falou,
não volto mais atrás. Eu saí mesmo, já falei com o Fernando Pelégio, ele quer que eu vá para São Paulo para conversar com ele, e o Léo comentou, eu sei que eles querem me convencer a ficar, mas eu já falei para o Pelégio, vamos resolver isso tudo pelo correio, não tem necessidade de eu ir para São Paulo. Então ele quer acabar com o contrato mesmo, ele quer encerrar o contrato. Ele não quer mais seguir no SBT. Inclusive, nessa fala que eu tive com ele, o Léo, ele se mostrou, como que eu posso dizer assim, arrependido de algumas coisas que aconteceram ali. Ele falou que se arrepende, que ele sabe que o SBT foi muito compreensivo com ele em diversos momentos, e também ele pediu desculpas a todos os apresentadores que trabalharam ali com ele durante todos esses 3 anos no Fofocalizando, porque ele falou o seguinte, eu fui muito imaturo, inconsequente, infantil e talvez eu me supervalorizei demais, disse aí o Léo. Ele sabe do peso, da importância que ele tem lá para o programa, ele sabe que ele é o responsável por trazer as notícias principais ali do Fofocalizando, mas muitas vezes ele acabava se cedendo justamente por isso, né? Porque nesse afã de querer contar uma notícia, de mostrar, de dar todos os detalhes da apuração, como que ele chegou em tal informação e dar o tom que ele achava necessário, ele acabava se cedendo e aí acabou comprando briga com uma galera lá dentro. Bom, ele falou o seguinte, esses 3 anos foram sensacionais, mudaram a minha vida para o bem e para o mal. Eu expus a minha vida de uma maneira alucinante. Essa exposição trouxe benefícios para a audiência do SBT. Eu sei disso. Os meus ataques, as minhas inconstâncias, as pessoas queriam saber o que o louco do Léo Dias estava fazendo. Então, e ele percebeu que ele virou um personagem ali dentro do SBT, que muitas vezes as pessoas ligavam para assistir ao Fofocalizando, não era para saber da fofoca, e sim para saber se o Léo Dias estava ou não naquele dia, numa crise de abstinência, se o Léo Dias tinha ido trabalhar drogado ou não. Se ia daqui para com alguém, exato. Ou com outro participante do programa. Então ele tinha essa noção de que muitas pessoas começaram a assisti-lo mais pelo ranço que ganharam dele, do que pelo trabalho que ele executa em si. Então, ele decidiu sair e ele pediu desculpas para todo mundo por todas as coisas, agradeceu demais ao SBT por esse período de oportunidades, mas agora ele está tocando a vida dele. Inclusive, ele comentou comigo que a Dani Albuquerque, né, a primeira dama lá da Rede TV, já avisou que o Amilcar Idalevo, que é o dono da emissora, deixou claro para ele que quer ele na emissora. Então ele falou, eu vou tirar esse resto de dia aqui do ano para descansar. Em 2020 a gente senta e conversa para ver o que vai fazer. Então pelo menos ele tem uma porta aí de entrada. Vibe, né? Já que ele já entendeu quais foram os erros, né, que ele cometeu nessa nova fase da vida dele, que foi nova enquanto ele esteve lá no Fofocalizando, que eu acredito que foi inédita, né? Ele nunca tinha feito um programa de TV, ainda mais nessa projeção, né? Como apresentador não mesmo, Rê, como apresentador não mesmo, porque ele já tinha feito, não sei se você vai lembrar, aquele Muito Mais que a Adriane Galisteu apresentou na Band. O Léo entrou na reta final para ver se dava um up aí na audiência. Ele também participou da Rede TV, ele trabalhou na Rede TV já como repórter do TV Fama. Mas na figura de apresentador, realmente foi inédito. E nem com tanta repercussão, né? Porque das outras vezes as passagens dele foram mais discretas, né? Até porque, né, ele não entrava, ou melhor, só na Adriane Galisteu, lá no Muito Mais, que ele entrava ao vivo, mas a participação era reduzida. E ele fazia mais reportagem. Ele não estava como apresentador. Agora, como apresentador, ele percebeu que não era o lance dele. E aí, agora ele vai tentar retomar o trabalho. Ele entendeu que o trabalho não estava trazendo tanto... Quando a gente percebe que tem uma coisa fazendo mais mal do que bem pra gente, é a hora de encerrar um ciclo. É a hora de parar. Né? Então, é a hora de parar. Bom que ele entendeu isso a tempo, é importante avaliar isso, gente. Certo. Né? O que mais? Bom, vamos falar sobre a situação... Beijo enorme, viu, Léo? Mais tarde eu te ligo e a gente conversa mais. Bom, hoje... Outra notícia que a gente precisa compartilhar aqui com vocês é a respeito do Rodrigo Faro. É aquela cena ainda tá dando história. Ainda tá dando história. Só para recapitular aqui, gente, no domingo o Rodrigo Faro fez aí uma homenagem pro Gugu Liberato por conta da morte, né, do apresentador. E aí teve um determinado momento em que a tela estava dividida e o Rodrigo Faro questionou qual que era a audiência, como que estava a audiência naquele momento. Isso pegou muito mal. E logo na sequência, que ele não percebeu isso, ele apareceu no palco chorando. E a galera fez uns prints assim dele chorando. E aí perceberam assim que na verdade ele estava encenando. Na verdade não. Começaram a falar que ele estava encenando. Não sei se foi um choro verdadeiro, não sei se foi encenação, não sei se o Faro chora daquele jeito mesmo, mas a galera criticou bastante. Bom, a Fábio Oliveira, colunista lá do jornal O Dia, que está sempre dando uns furos maravilhosos, disse que essa cena, ou suposta encenação,
vai causar problemas para o cofre, para o bolso de Rodrigo Faro. Por quê? Porque o mercado publicitário não gostou nada de ver que ele não teve muita sensibilidade, que ele não teve muito traquejo para lidar com esse momento. E isso pegou mal. Nossa. Então, segundo a Fábia, tem algumas empresas aí que costumam participar lá do programa, seja fazendo aqueles merchans ou até mesmo investindo em outras maneiras aí de patrocínio, desistiram, na verdade deixaram aí por um tempo o Rodrigo Faro na geladeira. Então, propostas que ele estava também negociando para fazer campanhas, aquelas campanhas grandes que ele costuma fazer, que ele ganha milhões de reais, as empresas com quem ele estava negociando também deram uma segurada aí e deixaram para conversar depois, porque não gostaram nada de ver o apresentador envolvido nesse tipo de polêmica. Então, esse é o problema hoje em dia de você, enfim, não ser 100% verdadeiro, né? Hoje em dia existe sim uma monitoria, se assim a gente pode dizer. Uma patrulha muito maior em cima dessas coisas, desse tipo de comportamento, não é mais aceitável. Exato, porque não basta só colocar um rostinho bonito ali na frente da televisão, ou de repente para anunciar um produto, sendo que aquela pessoa não transparece aquilo que as marcas, aquilo que o pessoal de casa quer ver, que é verdade e sinceridade. Com isso aqui, né, com rede social, enfim, com a velocidade que a informação hoje navega e circula, você não consegue esconder mais nada das pessoas. Não. Vamos supor, se de repente um apresentador do passado, na década de 80, fizesse uma coisa nessa linha e alguém tirasse uma foto que fosse lá, Exato. máquina de rolo e tudo mais, isso ia ser uma fofoquinha que ia passar assim, né? Em brancas nuvens, pouquíssimas pessoas iam ficar sabendo. Agora, hoje, é um fenômeno impressionante. Hoje a pessoa percebe uma coisa dessa, quem está na plateia, percebe que é tudo arrumado, que é tudo arranjado, estou supondo, tá, gente? Estou dizendo que foi, tá? O negócio já é como se fosse uma pólvora no chão, assim, você acende o gatilho ali, né? Joga ali o fósforo, o negócio se espalha antes mesmo do programa entrar no ar. Não, hoje em dia, né, é tão mais fácil para nós, jornalistas, darmos um furo de uma fofoca de bastidor, porque a gente já não recebe mais só o telefone sem fio. A gente recebe o vídeo, a gente recebe a foto. Então, assim, se antigamente o termo fofoca era justamente utilizado para essas notícias que você não dava muita credibilidade, hoje em dia... Tá tudo provado. Você tem que acreditar, ou melhor, o termo fofoca eu acho que já perdeu muito o tom pejorativo justamente por isso, porque as notícias que são dadas de bastidores sobre a vida pessoal das pessoas, bastidores de televisão, normalmente, gente, são feitas somente mediante foto, vídeo, áudio, alguma prova material. Aquele telefone sem fio, hoje em dia, entre nós, são poucos os jornalistas que têm esse tipo de postura. A gente sempre acaba recebendo materiais palpáveis, assim, que a gente fala, caramba, aconteceu mesmo. E no caso do Rodrigo Faro, não tem o que contestar, né, gente? Pegou muito mal e ele vai sentir um pouquinho no bolso isso. Tá certo, vamos continuar acompanhando, que eu acho que essa história também não vai parar por aí, não. Não mesmo. Voltamos! Como é que estamos de tempo para fofocar, Gabi? Como estamos de tempo, diretora? Acho que temos tempo. Temos tempo, então vamos fofocar mais um pouquinho. Acho que sim. Vamos falar de uma situação aí pela qual o padre Fábio de Mello passou. A gente já comentou aqui tem um tempo, né? Até o Mate comentou, nossa, eu não lembrava disso. O padre Fábio de Mello sofre de síndrome do pânico, né? Que é uma doença muito ruim, gente, de ter, viu? Ele assumiu, né? Um tempo atrás que ele tem. Pois é. Eu tive já. Gente, é uma doença que, olha, pelo amor de Deus, eu acho que é pior, chega a ser pior do que depressão, sabe, Rê? A gravidade. Ele teve um ataque de pânico agora, numa viagem que ele fez, né? E ele falou que antes de subir ao show que ele faria lá na cidade de São Benedito, no Ceará, ele teve uma crise de pânico. E aí, obviamente, que ele ficou se sentindo super mal. E ele compartilhou isso com os seguidores dele nas redes sociais. Ele falou, olha, hoje, mais uma vez, minutos antes de subir ao palco, o fantasma do pânico me revisitou. Mas Deus me reergueu através do povo de São Benedito de Ceará. Muito obrigado. E ele não deu mais detalhes a respeito de como foi essa crise de pânico, né? Mas para cada pessoa se manifesta de uma maneira. Tem pessoas que simplesmente ficam travadas, tem pessoas que têm uma sensação de formigamento, como se, sei lá, fosse dar algum piripaque aí do coração, da cabeça mesmo também. Enfim, para cada pessoa você ficam tão assustadas que tem uma reação muito agressiva. Da falta de ar. É muito complicado, gente. Para cada pessoa se manifesta de um jeito e é triste demais. E ainda bem que o padre Fábio de Mello conseguiu aí superar, né, contornar essa situação para conseguir fazer o show que ele foi contratado para fazer.
E, obviamente, que ele recebeu muito apoio aí dos fãs nas redes sociais. Eu acredito até que o padre Fábio de Mello não seja uma pessoa que fique falando muito sobre a síndrome do pânico, não bata muito nessa tecla, porque tem muitas pessoas que usam da doença para se transformar em assunto o tempo inteiro. O padre Fábio de Mello entende o contrário, que ele não precisa ficar transformando a doença dele em assunto para sempre ficar sendo citado. A gente conhece ele tem formas bem mais interessantes de aparecer, ele aparece muito mais por formas bem mais interessantes. Então, para vocês terem uma noção, ele declarou, ele fez essa revelação em 2015 que ele tinha síndrome do pânico. E olha só, né, foi essa semana, foi nesses dias que ele contou, foi nessa terça-feira que ele fez essa publicação aí nas redes sociais, compartilhando sobre essa nova crise que ele teve e tudo mais. É que a gente sabe que tem gente que usa, assim, alguma enfermidade para ficar gerando assunto, né? Mas de qualquer forma serve de alerta para as pessoas. Mesmo quem usa, acaba abrindo os olhos das pessoas para determinadas situações, né? Acaba sendo informativo até. Algumas pessoas fazem isso para informar, outras fazem só para aparecer, o que não é definitivamente o caso do padre Fábio, né? Porque, sem brincadeira nenhuma, gente, isso daqui é uma doença muito, muito, muito séria. E tomara que ele esteja conseguindo manter tudo sob controle aí. A gente fica triste de saber, né, que uma pessoa tão iluminada, sempre quando é convocada, assim, convidada para programas de televisão, para fazer shows e tudo mais, é para levar uma mensagem de paz, de fé, de amor e de esperança. Ela sofre também com os seus problemas, né? Melhoras para você, querido Fábio. Bom, terminamos por hoje. Amanhã a gente volta, é claro, com muito mais delícias. Amanhã vai ter torta de bacalhau por aqui. Ai, meu Deus, não dá para perder, não. Meu Deus.